Olá a todos. Sejam bem-vindos. Quero que parem por um momento, respirem fundo e escutem as próximas palavras como se fossem dirigidas apenas a vocês, porque são mesmo. Existe um instante na vida de todo homem em que ele se pergunta em silêncio: será que ela sente o mesmo ou estou a imaginar tudo? Mas e se eu lhe dissesse que a resposta não está escondida? As mulheres revelam aquilo que sentem muito antes de admitirem em palavras. Uma mulher nunca lhe dirá diretamente que você já conquistou o coração dela. Ela nunca se aproximará para confessar: sou tua. Não. Antes disso, ela testa, observa-o com atenção. Estuda a forma como se move, como reage, como fala e, sobretudo, como a sua presença faz sentir. E a verdade é esta: quando você começa a reparar nesses sinais, ela já sabe exatamente o que sente por si. Trago agora para um momento que provavelmente já viveu. Está a falar com ela, talvez pessoalmente, talvez ao telefone, e de repente a voz dela suaviza. Não porque esteja cansada, nem por timidez, mas porque se sente segura. Uma mulher não suaviza a voz para um homem em quem não confia. Ela só baixa o tom quando, inconscientemente, está a dizer: sinto-me calma contigo. E esse é o primeiro sinal de que você já a tem. As mulheres não se apaixonam por dinheiro, aparência, altura ou estatuto. Essas coisas chamam atenção, mas não criam devoção. O que cria devoção é o impacto emocional. Quando uma mulher sente a sua presença e não a sua pressão, você torna-se inesquecível. Quando ela se sente guiada e não controlada, vista e não julgada, você torna-se insubstituível. É aí que você se torna o homem que ela escolhe quando ninguém está a observar. O erro da maioria dos homens é pensar que conquistar o coração de uma mulher é uma questão de esforço, quando na verdade é uma questão de impacto. As mulheres não se lembram exatamente do que você disse, lembram-se de como você as fez sentir. E quando os sentimentos dela começam a ancorar em si, todo o comportamento muda. Ela passa a reparar nos seus pequenos hábitos, lembra-se de coisas que você disse semanas antes, nota mudanças no seu humor, faz perguntas que mais ninguém faz e reage emocionalmente a detalhes que parecem insignificantes. Ela torna-se mais emocionalmente ligada a si do que a qualquer outro homem. E há algo que quase nunca é dito: uma mulher cria ligação emocional antes da ligação física. Se ela ri com mais facilidade à sua volta, se abre mais profundamente, se valoriza a sua opinião acima da dos outros, se tenta compreender o seu silêncio e muda o tom conforme o seu estado emocional, ela já o escolheu, apenas ainda não o disse em palavras. O sinal que quase nenhum homem percebe é a inconsistência emocional. Quando uma mulher tem sentimentos por si, ela torna-se inconsistente apenas quando tem medo de que você não sinta o mesmo. Essa hesitação, essa pequena falha emocional, essa pausa no comportamento não é desinteresse, é medo. Medo de gostar mais de si do que você dela. Medo de investir num homem que talvez não o escolha. Medo de perder aquilo que a faz sentir viva. Quando você vê isso, não deve persegui-la nem afastar-se. Deve manter a sua estabilidade emocional, porque é precisamente nesse momento que você já a tem, e ela está a observar se você é capaz de segurar o coração dela com firmeza. Uma mulher emocionalmente ligada não se comporta como nos filmes. Não faz discursos românticos perfeitos nem demonstrações previsíveis. A ligação aparece nos momentos que ela não consegue controlar, quando a guarda baixa e os sentimentos escapam antes que ela consiga detê-los. Talvez repare quando ela o olha por um segundo a mais, não com desejo superficial, mas com curiosidade, profundidade e uma intensidade silenciosa que diz que ela o vê como uma história que quer ler até ao fim. Os olhos dela revelam a verdade muito antes das palavras. E depois há a energia. Preste muita atenção a isso. A energia de uma mulher não mente quando ela já é sua. Torna-se mais quente, mais leve, mais aberta, como se inconscientemente se inclinasse para si. Mesmo parada, o corpo orienta-se na sua direção, os pés apontam para si, os ombros relaxam, o tom da voz muda, a presença adapta-se à sua. Estes são instintos, não estratégias. Uma mulher pode fingir interesse, mas não pode fingir conforto. O sinal torna-se ainda mais claro durante conflitos. Se ela reage, discute ou demonstra emoção, não está a afastá-lo, está a mostrar que se importa. A indiferença é o verdadeiro oposto do amor.
Uma mulher que não sente nada simplesmente não reage. Mas quando ela sente algo por si, as emoções intensificam-se. Ela pode testá-lo, não para o frustrar, mas para ver se a sua estabilidade emocional corresponde à ligação que ela sente crescer. Ela testa a sua paciência, a sua consistência, a sua liderança e a sua calma, não para o quebrar, mas para confiar em si. Há sinais que a maioria dos homens ignora completamente. Um deles é quando ela permite que você a influencie. Isto é enorme. Uma mulher só aceita a influência de um homem que respeita e só respeita um homem por quem sente algo. Se ela escuta quando você fala, reflete sobre os seus conselhos, pede a sua opinião antes de tomar decisões e ajusta hábitos, é porque já está emocionalmente investida. Mas o sinal mais profundo é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o tesouro mais protegido de uma mulher. Ela não revela medos, inseguranças, erros ou feridas do passado a um homem em quem não confia o coração. Se ela se abre consigo, se partilha histórias que normalmente esconde, se deixa cair a armadura emocional, você já a tem. As mulheres não revelam um mundo interior a homens temporários. Revelam-no apenas ao homem que as faz sentir seguras o suficiente para serem reais. E quando ela começa a ser real consigo, você já é mais importante do que imagina. Ela começa a protegê-lo, imagina-o no futuro sem perceber, preocupa-se quando você se afasta, adapta-se à sua energia, torna-se mais suave, mais feminina, mais expressiva à sua volta. Começa a incluir você em planos, a falar em nós sem perceber, a imaginar experiências, viagens e momentos consigo. Torna-se sensível aos seus estados emocionais. Se você está estressado, ela sente. Se você se afasta, ela preocupa-se. Se você está feliz, ela ilumina-se consigo. Isto chama-se espelhamento emocional e acontece quando o sistema emocional dela começa a sincronizar com o seu. Outro sinal poderoso é quando ela começa a revelar partes do passado sem que você pergunte. Não por pena, não por atenção, mas porque quer que você a compreenda profundamente. Ela observa como você reage, porque a sua reação diz se o coração dela está seguro consigo ou não. Há um momento silencioso em que ela deixa de o avaliar racionalmente e começa a senti-lo emocionalmente. É nesse momento que ela começa a escolhê-lo em pequenas atitudes que acha que você nunca vai notar, ajusta horários, cria tempo, prioriza-o mesmo quando está cansada, preocupa-se com o seu bem-estar, defende-o quando você não está presente. Isto não é acaso, é investimento emocional. O sinal mais claro de todos é a consistência emocional. Quando ela continua presente mesmo quando está cansada, estressada ou confusa, isso é o coração dela escolhê-la acima do humor momentâneo. Ela defende-o perante os outros, fala bem de si, destaca o seu caráter, as suas intenções e a sua essência. Procura facilitar a sua vida em pequenos gestos, lembra-se das suas preferências, apoia os seus objetivos sem pedir reconhecimento. E há uma verdade mais profunda, ela torna-se emocionalmente afetada por si. O seu silêncio incomoda-a mais do que o de qualquer outro. A sua aprovação importa mais do que ela admite. A sua dor atinge-a diretamente. A sua alegria contagia-a. Quando as emoções dela mudam conforme as suas, o coração dela já entrou na relação, mesmo que ela nunca tenha dito uma única palavra. E o sinal mais raro de todos é a honestidade emocional. Quando ela escolhe ser verdadeira consigo, quando admite medos, desejos, inseguranças e sonhos, isso é a forma feminina de dizer importas para mim profundamente. Uma mulher pode dar tempo, atenção e carinho a muitos homens, mas quando entrega a vulnerabilidade, entrega o coração. Por isso, compreenda isto, se ela suaviza a sua volta, se adapta a si, se reage emocionalmente à sua presença e à sua ausência, se preocupa quando você se afasta, se inicia contacto, se o escolhe nas pequenas coisas, você já a tem. Não pelo que possui, nem pelo que disse, mas por quem você é quando está com ela. Uma mulher não se apaixona pelo homem que a excita, apaixona-se pelo homem que a faz sentir segura, segura para ser imperfeita, vulnerável e verdadeira. Se ela demonstra estes sinais, o coração dela já o escolheu. Agora, resta saber se o seu coração a escolherá de volta.